Quem foi Nabucodonosor? Um rei implacável que construiu um dos impérios mais poderosos da história, ou um homem consumido pelo próprio orgulho, condenado à loucura? Durante anos, sua história foi envolta em mistério e contradição. Mas e se tudo o que você pensa saber sobre ele estiver incompleto? Hoje, vamos desvendar sua ascensão gloriosa, sua queda humilhante e sua redenção surpreendente, com base em registros históricos, relatos bíblicos e evidências arqueológicas que revelam uma nova perspectiva sobre esse governante lendário. Olá, eu sou Andrei, e você está no Revelando o Passado. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais vídeos incríveis como este. Sua interação ajuda a trazer cada vez mais conteúdos reveladores para você. Prepare-se para uma jornada no tempo que vai muito além das páginas da história. Como um monarca que dominou nações acabou vivendo como um animal. E o que sua trajetória pode nos ensinar sobre poder, queda e redenção? Se você quer entender os eventos políticos e religiosos que moldaram o mundo antigo e ainda ecoam nos dias de hoje, fique até o final, porque esta história pode mudar a forma como você vê o passado. A Babilônia de Nabucodonosor não era apenas uma cidade, mas um império em ascensão. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, essa civilização já era uma potência desde tempos imemoriais. Antes de Nabucodonosor, a Babilônia havia sido governada por outros reis poderosos, mas foi sob o comando de seu pai, Nabopolassar, que a cidade iniciou sua verdadeira expansão. Ao derrotar os assírios e expulsar os egípcios, a Babilônia finalmente emergiu como o império dominante na Mesopotâmia. Mas foi Nabucodonosor quem elevou essa grandeza a outro nível. Ele consolidou as fronteiras, ergueu palácios e fortalezas e, acima de tudo, transformou a cidade na mais magnífica de sua época. A Babilônia se tornou sinônimo de poder, e isso se refletia não só em suas vitórias militares, mas também nas suas inovações arquitetônicas, artísticas e científicas. A cidade era um centro de cultura e aprendizado, recebendo filósofos, matemáticos e astrônomos de todos os cantos do mundo antigo. Com uma liderança visionária e uma sede insaciável por conquista, Nabucodonosor se tornou o maior governante da Babilônia. Seu nome ecoava por toda a região como sinônimo de poder. Sob sua liderança, a cidade foi transformada. Ele ordenou a construção de templos colossais, muralhas impenetráveis e monumentos que resistiriam ao teste do tempo. E, claro, há a lenda dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que muitos acreditam ter sido construída por ele em homenagem à sua esposa, que sentia falta das montanhas de sua terra natal. Esses jardins foram um símbolo do seu desejo de agradar e da sua grandeza. De acordo com a lenda, ele fez com que seu exército construísse uma estrutura de terraços elevados, repletos de plantas exóticas e água corrente, para que sua esposa sentisse-se em casa. Isso só reforça o fato de que Nabucodonosor era não apenas um grande estrategista militar, mas também alguém profundamente sensível às necessidades pessoais de seus súditos e familiares. Mas Nabucodonosor não foi apenas um grande arquiteto, ele foi um conquistador implacável. Ele marchou contra Jerusalém, destruiu o templo dos hebreus e os levou ao exílio na Babilônia. Esse evento seria registrado nos textos bíblicos como um dos mais trágicos da história judaica, marcando o início do cativeiro babilônico, uma das maiores crises para o povo judeu. Ele também enfrentou e derrotou os egípcios, garantindo que nenhuma outra potência interferisse em seu império. Parecia que nada poderia derrubar esse rei. Sua habilidade militar não tinha igual, e a cada vitória, seu poder parecia se expandir sem limites. Mas o que ele não sabia era que seu maior inimigo não estava em um campo de batalha distante, mas dentro de seu próprio coração, a soberba. Entretanto, sua grandiosidade despertou outro inimigo, seu próprio orgulho. Segundo relatos bíblicos históricos, Nabucodonosor começou a se ver não apenas como um rei, mas quase como um deus. Em uma das passagens mais marcantes de sua história, o próprio rei ordenou a construção de uma enorme estátua de ouro, uma verdadeira representação de sua própria imagem, e exigiu que todos se curvassem diante dela. Essa atitude não foi apenas um reflexo de sua megalomania, mas também um claro desafio ao próprio Deus de Israel.
No entanto, essa busca incessante pela adoração e pelo poder teve suas consequências, e logo as profecias de sua queda começaram a se manifestar. Segundo relatos bíblicos, Daniel, um dos cativos hebreus levados para a Babilônia, se tornou um conselheiro do rei. Ele interpretou um dos sonhos mais enigmáticos de Nabucodonosor: a grande estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas de ferro. Segundo Daniel, essa visão representava o destino dos reinos do mundo, com a cabeça de ouro simbolizando a Babilônia, o império de Nabucodonosor. Mas outro sonho, o da árvore gigantesca cortada por uma ordem celestial, seria o verdadeiro prenúncio do que aconteceria ao rei. Essa árvore representava Nabucodonosor, que seria derrubado por sua arrogância, mas que, após um período de humilhação, se reergueria. Porém, como muitos poderosos antes dele, Nabucodonosor ignorou os avisos. Ele continuou a governar com absoluta certeza de sua invencibilidade, até que um dia tudo mudou. No auge de seu poder, algo inexplicável aconteceu. Em um instante, ele perdeu sua sanidade. Os relatos afirmam que ele começou a agir de forma irracional, foi expulso de seu próprio palácio e passou a viver como um animal. Durante 7 anos, seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de aves. Ele rastejava pelos campos, comia grama como os bois e vivia uma existência solitária e degradante. Esse período é uma das partes mais misteriosas e fascinantes da história de Nabucodonosor. Foi uma queda tão abrupta, tão incompreensível para os súditos de seu reino, que muitos, na época, acreditavam que ele havia sido punido por uma divindade. Mas o que causou essa transformação? Uma explicação é a psicopatologia, com uma possível licantropia clínica, um transtorno psicológico raro em que a pessoa acredita ser um animal. Mas outras teorias sugerem que essa queda foi uma consequência direta de sua busca insaciável por poder, que o levou a se desconectar completamente de sua humanidade. Essa história, porém, nos faz refletir sobre o impacto do poder absoluto na mente humana. Muitos historiadores tentaram encontrar explicações para esse evento. Uma das hipóteses médicas mais aceitas é que Nabucodonosor sofria de licantropia clínica, um transtorno psicológico raro em que a pessoa acredita ser um animal. Há registros modernos de casos semelhantes, em que indivíduos agem como lobos, cães ou até bois. Essa explicação psicológica sugere que o rei pode ter sofrido uma espécie de ruptura mental, um colapso profundo devido ao peso de sua própria grandiosidade e das tensões internas que ele não conseguia mais controlar. Mas também existem teorias que sugerem que sua queda pode ter sido o resultado de um golpe de Estado, um afastamento estratégico do trono que foi, mais tarde, romantizado pela narrativa religiosa. O fato é que, independentemente das explicações, esse período de sua vida deixou uma marca indelével na história de Babilônia. O que sabemos é que ele sobreviveu. Durante 7 anos, Nabucodonosor permaneceu longe da civilização, esquecido por muitos, desprezado pelos que antes o temiam. Mas, segundo os registros, um dia sua sanidade retornou. Ele se levantou novamente, reconheceu sua condição e voltou ao trono. Dessa vez, porém, algo havia mudado. A experiência da humilhação o transformou. Seu governo passou a ser mais pacífico, e há indícios de que ele começou a respeitar outras crenças e culturas de forma diferente. Ele até mesmo reconheceu a soberania de Deus sobre sua vida, como expressado em um dos textos mais comoventes deixados por ele, onde ele declara a grandeza e o domínio do Deus de Israel. Essa transformação, tanto pessoal quanto política, não foi apenas uma recuperação do trono, mas um renascimento espiritual e filosófico. Para entender melhor sua mudança, é importante olhar para os escritos deixados sobre sua história. Textos babilônicos, escritos em tábuas de argila, falam de um governante sábio e astuto. Mas os registros hebraicos destacam a crueldade e a punição divina. A verdade pode estar no meio termo. Um líder ambicioso que experimentou a grandeza e a ruína, ao final, aprendeu uma lição única sobre humildade. Não podemos olhar para Nabucodonosor sem reconhecer o impacto que sua vida teve em sua nação e em sua cultura. Ele não era apenas um monarca,
Ele era um símbolo da capacidade humana de se erguer após a queda, de aprender com os erros e de buscar uma renovação espiritual. Outra questão que surge ao analisar sua história: quais foram as consequências políticas da ausência de Nabucodonosor? Seu afastamento por 7 anos certamente criou um vácuo de poder. Seus conselheiros e generais tiveram que lidar com essa situação, e há indícios de que a Babilônia passou por uma crise interna durante esse período. Isso pode ter acelerado sua decadência décadas depois, quando o império foi conquistado pelos persas. Embora Nabucodonosor tenha retornado ao poder, as feridas deixadas por esse período turbulento nunca foram completamente curadas. Sua ausência e os anos de incerteza interna contribuíram para o enfraquecimento do império, que logo se veria vulnerável a ataques externos. E o que aconteceu com a Babilônia após sua morte? Sem a mesma liderança forte, o império entrou em declínio. Seu filho, Amel-Marduk, não conseguiu manter a estabilidade e foi assassinado. Nos anos seguintes, o império foi se fragmentando até ser engolido pelo exército persa de Ciro, o Grande. A ascensão dos persas, liderada por Ciro, marcou o fim de um império que, por décadas, fora considerado imbatível. Isso demonstra como a queda de Nabucodonosor e a instabilidade que se seguiu afetou diretamente a continuidade de Babilônia. O mais impressionante é que, mesmo após séculos, a história de Nabucodonosor continua a ser contada. Ele é citado na Bíblia, no Alcorão e em textos históricos. Sua figura inspirou obras de arte, músicas e até mesmo filmes. Mas por que essa história resiste ao tempo? Talvez porque ela fale de um tema universal: o perigo da arrogância, a imprevisibilidade do destino e a possibilidade de redenção. Sua jornada, repleta de momentos de glória e queda, é uma reflexão sobre o poder, o orgulho e a transformação pessoal. Ela nos ensina que, mesmo os mais grandiosos, podem ser subjugados pela própria natureza humana e que a verdadeira sabedoria reside na humildade. Além disso, sua trajetória desperta debates fascinantes entre historiadores, teólogos e estudiosos de diferentes áreas. Sua ascensão e queda são estudadas não apenas do ponto de vista religioso, mas também como um caso intrigante de psicologia, liderança e geopolítica. Nabucodonosor foi, sem dúvida, um dos maiores governantes de sua era, mas sua queda nos lembra que o poder absoluto é sempre vulnerável, e que as lições da história nunca devem ser esquecidas. A grande questão que fica é: o que podemos aprender com Nabucodonosor? Talvez seja um aviso sobre os perigos do orgulho e do poder desmedido. Talvez seja uma metáfora sobre os altos e baixos da liderança. Ou quem sabe, uma história que nos mostra que até mesmo os mais poderosos podem ser derrubados, e que sempre existe um caminho para a redenção. E, ao final, essa história nos deixa com uma pergunta que é impossível de ignorar: o que você faria se tivesse o poder de um rei, mas fosse confrontado com a sua própria fragilidade? E agora eu quero saber sua opinião. Nabucodonosor foi vítima de uma maldição divina ou de uma doença desconhecida? Será que sua história foi exagerada com o tempo ou há algo a mais escondido por trás das palavras dos antigos? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdo sobre os mistérios do passado.